Olá, meu nome é Maria. Espero que você esteja bem e esteja se cuidando. Seja bem-vindo à nossa Quinta-feira de Ciências, que esse ano está acontecendo virtualmente devido à pandemia que estamos vivenciando. E é justamente sobre esse tema que nós iremos abordar, a pandemia do século XXI, que é o Covid-19. Bom, e que também teremos uma participação especial de uma ex-aluna do ERIMAC, que ela é acadêmica em medicina e ela vai nos dar umas palavrinhas sobre esse assunto. E eu irei dar início falando sobre o que é pandemia. Bom, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, pandemia é o termo dado para determinada doença que rapidamente se espalhou pelo continente ou pelo mundo, através de uma contaminação não sustentada. Neste caso, a gravidade da doença não é determinante, e sim o seu poder de contágio e sua proliferação geográfica. Patrícia Rabelo, médica e professora de um centro universitário, afirma que após o indivíduo levar com a mão gotículas de saliva à boca, aos olhos ou ao nariz, o vírus já pode entrar no seu organismo. Ela fala que vão se multiplicando, as células vão se multiplicando até que rompe, e dessa forma, quando rompe, o vírus começa a dizer o que vai ser feito ou não dentro do seu organismo. No momento, não se tem nenhuma medicação que possa cuidar, e às vezes muitas pessoas, por falta de sabedoria, vão à farmácia e compram, como por exemplo a cloroquina, sendo que isso vai estar prejudicando outras pessoas que têm tratamento com essa medicação. Então, o mais indicado é você ficar em casa e ter o uso de máscaras, tá bom? É isso. Olá, minha gente, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa feira virtual. Meu nome é Laura e hoje eu vou dar algumas dicas relacionadas ao combate e à prevenção do Covid-19, que muitas vezes passam despercebidas, mas que fazem toda a diferença. Em relação às máscaras, mesmo sendo essas máscaras de tecido, elas têm um prazo de validade. Após 2 horas em uso, elas têm que ser tiradas para serem lavadas. E muitas pessoas têm dúvidas em relação a se eu uso o álcool em gel ou se eu lavo as minhas mãos com água e sabão. As duas formas são totalmente eficazes se usadas da maneira correta. O álcool ele tem que ser de grau a 70 ou a 70 ou maior, porque na sua composição tem o etanol, que age rapidamente sobre bactérias vegetativas, inclusive microbactérias, vírus e fungos, atuando como desinfetante e antisséptico. Outra dica muito importante na hora que você for lavar suas mãos é que você esteja sem qualquer tipo de joia, como anéis ou pulseiras. Assim, você ensaboa suas mãos aproximadamente durante uns 20 segundos, enxágua com água corrente e enxuga em uma toalha. E depois você vem com a sua joia e faz uma asepsia. Olá, meu nome é Jaxiane, eu sou aluna do 7º período no curso de Medicina na Universidade Católica de Pernambuco e eu fui chamada para falar um pouco sobre a sintomatologia e como é realizado o diagnóstico em situações de Covid. A sintomatologia do Covid ela é uma sintomatologia extremamente ampla e que varia dependendo de cada paciente. Vai desde aqueles pacientes assintomáticos que não apresentam nenhum tipo de sintoma ou característica da doença, até aqueles pacientes que precisam rapidamente ser intubados e feito medicação e internados em leito de UTI para tentar manter a estabilidade. Nesse entremeio tem aqueles pacientes que apresentam sintomatologia, mas que ainda assim essa sintomatologia é vasta, ela é diferente de um paciente para outro. Alguns apresentam diarreia e problemas estomacais, outros apresentam problemas oftálmicos, como conjuntivite, como dor nos olhos, dor de cabeça. O mais comum disso acontece a perda do paladar e a perda do olfato, e também tosse, coriza, muita secreção nasal, mas isso não é um padrão, não são todas as pessoas que vão apresentar. Em relação ao diagnóstico, quando há suspeita do Covid-19, podem ser realizados 2 testes. O primeiro deles é o PCR, que ele tem como prioridade flagrar o vírus em sua atividade, ou seja, esse exame ele deve ser realizado por pessoas que estão com sintomatologia de Covid. Não adianta você, por exemplo, ter uma dor de cabeça, ter tido tosse há 4 ou 5 semanas atrás e querer fazer o PCR, porque ele geralmente flagra o vírus na atividade, quando a pessoa está infectada. Já o teste imunológico, que é aquele teste rápido que é mais realizado, ele pode ser realizado depois, mas ele tende a mostrar apenas se você teve ou não teve o contato com o vírus. Ele tende a dizer, paciente tal, ele já teve contato com o vírus, mas ele não
consegue mostrar se a pessoa está realmente no momento com a infecção, porque ele avalia 2 tipos de imunidade, digamos assim, que é a IgM e IgG. No caso, esse teste, ele tende a mostrar para você se o paciente nunca teve contato com o vírus, e aquilo é outra patologia, uma gripe, por exemplo. Se o paciente ele tem contato com o vírus e tem a imunidade já, a gente consegue ver pelo IgG, e também tem aqueles casos de paciente que o paciente teve a infecção e não desenvolveu imunidade. Isso está acontecendo, já tem alguns casos documentados, e assim há mais chance, ou seja, a nova chance da pessoa ser reinfectada e passar para outras pessoas e ter todo o ciclo da doença. Ainda não se sabe se essas pessoas que pegam pela segunda vez possuem um nível de gravidade maior da doença ou se possuem mais chance de evoluir com gravidade, mas está acontecendo e está se tornando cada vez mais assim, numeroso, mais casos de pessoas que estão pegando e não estão desenvolvendo essa imunidade. Então aí é que está o problema e aí é que está onde a gente deve tomar as medidas para não voltar a se infectar nem a infectar outras pessoas. Porque no caso do Covid, a prevenção é mais importante do que você conseguir o tratamento, já que ainda é uma doença que não tem um tratamento pré-definido. Em relação à sintomatologia e os exames, são predominantemente esses.